Nós vamos fazer uma conversa hoje sobre um tema que é muito caro a todas as pessoas. E ele é caro por vários motivos. Primeiro, porque ele é um conceito estruturante da vida. E segundo, porque ele é difícil mesmo de você conceituar, de você estabelecer parâmetros de definição. Não é uma coisa simples, você falar sobre uma mesa, você descreve a mesa, o tampão da mesa, a madeira, a cor, a textura, etc., o peso. Mas você falar do incognoscível, do que não pode ser compreendido, imagina. Né? Então o que acontece, obrigado, o que acontece em relação ao conhecimento humano? O conhecimento humano, ele se dá da seguinte forma: eu vejo algo, o meu mundo íntimo capta esse algo que eu estou percebendo, a partir daí eu vou fazer comparações com aquilo que eu já tenho na minha cabeça, eu vou começar a estabelecer relações com algo que eu já conheço, e a partir dessas correlações eu vou entendendo o conceito novo a partir dos conceitos precedentes. Quando chega uma coisa muito além dos meus conhecimentos atuais, esse espaço me dificulta muito entender aquilo que eu estou ouvindo. Então, na área da educação, isso seria chamado de zona proximal de aprendizagem. Vygotsky chamaria assim. Zona proximal de aprendizagem, ou seja, eu tenho que ter a coisa perto de mim. Eu tenho um conceito novo, ele tem que estar perto do meu lugar. E esse assunto de hoje, ele, por tradições históricas, eles têm muitos conceitos que são dogmáticos e estão muito presos na nossa cabeça. Então, o cuidado que a gente tem que ter é trazer o assunto de uma maneira tal que vocês possam compreender o que a gente quer dizer, claro, vocês têm que sair daqui com a sensação que valeu a pena ter vindo hoje aqui. E, acima de tudo, ter o cuidado de não transgredir essa fronteira que é o espaço da segurança do Deus que cada um possui e que eu quero que você saia daqui com esse Deus que você trouxe. Tá bom? Então não tem nenhuma ideia de formular, nem muito menos nenhuma ousadia de dizer, olha, o Deus certo é esse, o conceito perfeito é esse. Não existe isso. É por esse motivo do conhecimento que existem diferentes formas de se perceber a Deus. Diferentes maneiras. De uma certa forma, essa coisa nos atrai, nos puxa, todos nós vamos ser guiados, conduzidos a essa sensação, se não for através da mente, da razão, será através da sensação, da experiência vivenciada do sagrado. Mas alguma coisa a gente vai ter. Se você chegar numa ilha, no meio do oceano, que nunca pisou um ser humano civilizado lá, você vai ver essas pessoas se direcionando a uma pedra, a uma árvore, a um ser sagrado, porque o homem vê Deus na natureza. Ele vê Deus no trovão, ele vê Deus no raio, ele vê Deus na semente, na vida, no que nasce, no que morre, nas transformações. Ele percebe, a inteligência não tem como não ver algo muito maior do que o que se percebe, não é? Porque é tão evidente isso que não dá para você fugir dessa ideia. Boa. E é por conta disso que nós temos, ao longo da história humana, muitas pessoas que se arvoraram a tentar definir esse conceito de uma forma que pudesse, pelo menos na sua consciência, lhe acalmar um pouco, lhe apaziguar um pouco esse sentido do que seria, então, essa coisa maior do que tudo, do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. Então, vamos começar pela ciência. Dos pensadores, esse homem, ele foi um homem incomum, tanto foi um homem comum que depois que morreu, o povo tirou o cérebro dele para analisar, para vocês terem ideia do tamanho dessa encrenca. O que esse cara tinha, né, que os outros não têm? Então, o que ele dizia sobre Deus? A minha religião, dizia Einstein, consiste em uma admiração humilde do espírito superior e ilimitado que se revela nos melhores detalhes,
que nós podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Então, ele se coloca diante da grandeza de Deus como um ser pequeno, que só consegue captar uma fração desse Deus. Olha que nós estamos falando de Einstein. Mas ele reconhece, gente, não tem como. Para um cientista deve ser incômodo isso. Né? Você vai buscar a explicação da coisa para não precisar do substrato transcendental e encontra justamente o algo que é o objeto da transcendência. E a pessoa, você vai e pega uma cadeira aqui, e você pega toda a concretude da cadeira, o peso, tudo, se cair no pé machuca. Mas se você botar um microscópio eletrônico nessa cadeira e for descendo, 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 uma hora, sabe o que é que você vai ver? Você vai ver probabilidades, que não é matéria, que não é nada disso. E outra coisa, a probabilidade da bolsa e da cadeira, os elementos são os mesmos. Mas em um determinado instante, esses elementos ganham formas diferentes, propriedades diferentes, mas surgem de um mesmo elemento, que é um elemento causal, formador, que estabelece tudo do jeito que é, das coisas do jeito que as coisas são. É esse lugar que nós estamos falando, é disso. Se você for antes de Sócrates e antes de Platão, os chamados pré-socráticos tinham uma escola, que eram os eleatas. Eles trabalhavam com o conceito da imobilidade. Eles diziam, nada se move, tudo é um sonho. Tudo é um sonho. Nada se move. Aí você diz, mas eu vejo movimento. Não, você tem uma ilusão de movimento. Esses caras diziam isso 500 anos, 600 anos antes de Jesus, gente. Eles não tinham um microscópio, eles não tinham nada, eles não tinham nenhum livro, não tinham nada que apontasse para esse substrato quântico, essa coisa tão, né, da moda hoje. Eles não tinham nada disso, mas eles se imaginavam, a cabeça dessas pessoas ia nesse lugar. Então Einstein se colocava como um discípulo. Paulo de Tarso, o de verdade, ele dizia o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque vão lhe parecer loucura. Vão parecer para esse homem uma loucura se você disser, me diga uma coisa que nunca começou e nunca terminou, e que existe. Como assim, irmão? Isso não existe. As coisas têm que ter começo, né? Então, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não se compreendem as coisas de Deus pela razão. Você não tem como ter uma experiência mística simplesmente raciocinando pelos elementos divinos. Não tem como. Não há como ter essa experiência. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu botar meus dedos ali naquela tomada, eu vou tomar um choque. E vou sentir o choque. Se você me pedir para contar como foi o choque, eu vou te dizer com requintes de detalhe. Agora, você que está vendo eu tomar o choque, você vai descrever para outra pessoa, será que vai ser igual? Porque a experiência não passou por você. Embora você tenha visto alguém passar por ela, mas ela nunca vai ser igual àquele que passa pela experiência. Portanto, a grande maioria dos intérpretes das sensações místicas são intérpretes de terceira, quarta, quinta ordem. Então é por isso que tem muita gente falando as coisas e você diz assim, meu Deus, de onde esse cara tirou essa ideia, né? Tem fundamento isso que está sendo tirado? A pessoa fala uma coisa e faz outra. Né? São chamados santos de pés de barro. Tu conhece essa expressão? O santo do pé de barro, ele é um santo, toda a aparência de santo, mas o pé de barro, qualquer coisa destrói o pé e o santo cai. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender, que Deus é uma experiência pessoal, subjetiva, individual, que tudo que a gente está fazendo aqui é apenas aproximar um pouco a nossa lógica daquilo que é o grande conceito que estabelece, por exemplo, uma doutrina como a doutrina espírita, porque Deus é um fundamento da doutrina espírita.
A doutrina espírita toda inteira só pode ser compreendida a partir do entendimento da existência de Deus. Mas qual Deus? A gente tem vários. Por exemplo, tem Deus que cuida, tem Deus que resolve, tem Deus que faz as coisas. Eu até faço, de vez em quando, uma brincadeira com meu amigo Bonfim. Vocês conhecem Bonfim? O senhor do Bonfim não conhece, não? É meu amigo. Gente boa. E outro dia eu falando assim, Bonfim, você também é motorista de Uber? Não sabia. Ele fez, eu também não. Eu fiz, pois o povo acha que você é motorista. E ainda dá aula de curso de motorista particular. Ele fez, por quê? Ele disse, não, porque o pessoal comprou um carro novo, vai na sua igreja, dá 2 voltas, bota uma fita sua, para o carro não bater, não roubar, etc. Você é guarda de, né? Você protege o carro, você impede do carro bater. Quando o carro vem bater, aí o outro, não, peraí, isso aqui é de senhor, no fim não bate, não. Professor de cursinho, ele também é, porque a pessoa vai passar no vestibular e fazer uma promessa, diz, se eu passar, eu subo essa escada aqui de joelho. Né? Aí está fazendo a prova lá e, senhor do Bonfim, a letra é C, não é B não, rapaz, é C. É assim que funciona? Não, mas a gente acha que é. A gente vai, sobe uma serra para pagar uma promessa. Pagar para quem? O quê? Assim? Isso são ainda conhecimentos antigos que estão presos nas nossas imagens arquetípicas. A gente tem isso na cabeça e a gente mantém isso dessa maneira. E para tirar isso, a gente tem que evoluir no sentido do pensamento. Por isso que Paulo está dizendo, as coisas de Deus, do Espírito de Deus, parecem loucura para o homem, se você for analisar do ponto de vista da razão. Por isso que tem pessoas que acham que os crentes são pessoas subletradas, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas ingênuas, porque eles não chegam na experiência, eles ficam só no conceito. E a depender do conceito que eles negam, e eu vejo aí muito na internet pessoas falando de Deus, afirmando coisas sobre Deus e negando coisas sobre Deus, e falando de um Deus, de uma visão muito particular de Deus. Tem outras que não estão naquela discussão, então você não pode pegar, né, como se diz, jogar fora a água da bacia com o neném dentro. Você não pode fazer isso. Tem que saber o que você está fazendo. Né? E aí vem Allan Kardec, na questão número 10, e ele vai corroborando com Paulo, ele pergunta assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem a Allan Kardec, não, falta para isso um sentido. Um sentido, ou seja, nós não podemos compreender ainda a natureza íntima de Deus, porque na nossa condição nos falta um sentido de percepção desta condição. Mas isso poderá ser desenvolvido um dia? Os espíritos dizem que sim. Quando o espírito que somos nós evoluir a tal ponto que ele se transforme naquela figura chamada de espírito puro. E esse espírito puro terá com o seu coração puro, no sentido, né, claro, figurativo, ele terá a possibilidade de compreender Deus. E aí seria a ideia de ver a Deus. Ver a Deus. É claro que você não imagina que você vai ver um velhinho sentado no trono, com um cajado na mão, tomando conta da vida das pessoas. Né? Isso aí você não vai ver. Porque este Deus antropomorfizado, ele foi criado pelo homem, de alguma maneira, para poder melhorar a sua compreensão a respeito dessa coisa que é tão grande para ele. Mas falta-nos um sentido, dizem os espíritos. Aí a gente vai entender, nas diversas e plurais formações do pensamento da teologia, como é que o homem conseguiu empacotar os seus conceitos de Deus a partir daquilo que nós chamamos de religiões. Então, o judaísmo, por exemplo, como é que ele entende Deus? Deus é único, Deus é criador, Deus é uma força suprema, a qual todos os homens devem se submeter, é, acima de tudo, um grande legislador.
Por isso que essa é uma religião do livro. É uma religião que era tradição e virou do livro. Porque são as coisas que estão lá. Então, os fariseus, por exemplo, eles tinham que decorar 613 leis. Aí vocês não eram 10? Pois é, mas o homem achou pouco, fez mais 603. Por que 613? Porque são as letras do decálogo. São 613 letras, e eles criaram, para cada letra, eles criaram uma lei. E nessas leis tem lavar as mãos antes de comer, né? Não trabalha dia de sábado, essas coisas que a gente ouve falar. Então, esses homens tinham que decorar essas leis, e eles achavam que se eles se submetessem a essas leis, eles estariam agradando quem? A Deus. Olha que legal. E esse Deus dos judeus, Deus falava com o homem, conversava com o homem. Então ele veio para Moisés e falou, ó, pega seu povo lá, tira lá do Egito, traz, vai para a terra prometida. Falou para Noé, ó, constrói um barco, que eu vou dar um reset na humanidade. A humanidade não me agradou. Eu fiz a humanidade. Olha que Deus danado esse, né? Que não sabe que não vai dar certo. Ele ligou lá os fios e não deu certo. Fez um negócio, uma alquimia, como se a de hoje fosse melhor do que aquela. E ele, então, resolveu dar um reset. Eu sempre me pergunto, o que a minhoca tem a ver com o homem? O que o passarinho tem a ver com o homem? O que a cobra tem a ver com o homem? Porque esses animais foram extremamente prejudicados por um suposto dilúvio desse reset divino por causa de uma coisa que o homem fez. Isso tem um outro conceito preso nisso, que é a ideia de que Deus criou o mundo para agradar quem? O homem, como se o mundo fosse uma fazenda do homem, que a mulher servisse ao homem, que os animais fossem feitos para distrair o homem. Que coisa, né? Mas é da cultura. E quando a gente vai analisar isso, a gente tem que analisar com o olhar não crítico. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas esse olhar não é o correto. O correto é você olhar isso como um pensamento simbólico de um povo encaixado dentro de uma cultura, de um tempo. É isso assim que a gente interpreta essas coisas. Era essa forma que aquele homem daquele tempo enxergava a força suprema. Só que isso vai se transportando através dos anos, e mesmo os homens modernos se submetem a esses conceitos, porque eles vão, em um determinado momento, fugindo a ideia da razão e se transformando em conceitos dogmáticos, presos. Aí a pessoa fica engessada nisso, não tem para onde ir. Bom, aí surge o cristianismo. O cristianismo ele vem como uma proposta que se desenvolve a partir do judaísmo. O cristianismo nasce a partir de uma força que veio do judaísmo. Tem nada a ver a vida de Jesus com o Velho Testamento em termos de conteúdo, mas os evangelistas fizeram um link entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, como se o Velho Testamento tivesse o prenúncio da chegada de Jesus ali escrito. E isso, inclusive, os espíritos vão corroborar depois. Eles vão dizer, houve a primeira revelação, que foi a de Moisés, depois a segunda revelação, que foi a de Jesus. Estabelece também os espíritos na codificação esse link entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas a novidade é que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento. Vocês concordam com isso? Porque no Velho Testamento, Deus mandava matar. Vai lá e acabe com tudo, não deixe nem animal vivo. E aí contam que, por causa dele não ter feito o que Deus mandou, eles ficaram 40 anos andando no deserto. Então, observe que essa ideia do cristianismo é uma repaginação do conceito de Deus. Deus agora, ele é amoroso, é Pai, é misericordioso. Ele não é mais o Senhor dos exércitos, é o Senhor da paz, é o Senhor do amor, da misericórdia. Mas tem um detalhe, que ele pode não falar com os homens, mas ele pode fazer-se carne e habitar entre nós. Essa hipótese, ela é considerada dentro do cristianismo. Aquela coisa lá da introdução do Evangelho de João, o começo era o verbo se fez carne e tabernaculou, ou morou, habitou entre nós. Então, esse conceito de Deus vivendo na terra, esse é um conceito que é muito aceito. Aquela ideia de que Jesus é Deus, que Jesus é uma manifestação de Deus. E olha, gente, o que eu vou falar aqui,
quem está falando não é Paulo, quem está falando são os escritores que escrevem isso. Então, não estou dizendo que Jesus é o que não é, só estou dizendo que assim está lá. Ou seja, uma possibilidade. Mas, mesmo na igreja, tem gente que diz, não. Jesus nasceu de uma mulher. Nasceu, foi fruto de um parto. E em momento nenhum ali naquela história aparece aquela coisa da virgindade, etc. Não aparece em lugar nenhum. Mas isso foi um conceito que foi alargado, foi ampliado para que houvesse a possibilidade disso acontecer, de vir um ser especial e sem passar pela zona pecaminosa, digamos assim, dentro do conceito cultural, que ele fosse nascido, né, de maneira integral, de maneira sem passar pelo corpo sujo, pela coisa do corpo material. Porque desde Santo Agostinho, aquele episódio lá do Jardim do Éden se transformou em concupiscência sexual e o sexo passou a ser algo pecaminoso. A gente vai entender por que isso aconteceu, mas não tem nada a ver com o Jardim do Éden. Tem muito mais a ver com Corinto do que com o Jardim do Éden. Então, nesse lugar, Jesus, que inclusive tem a teoria, né, do corpo fluídico de Jesus, vocês já ouviram isso aqui alguma vez? Já ouviram falar sobre isso? O corpo fluídico de Jesus não era um corpo físico, Jesus era um corpo imaterial. E isso fazia com que aquilo que o homem achava que estava fazendo com ele, na verdade estava fazendo com um avatar, não era com ele propriamente dito. Aquilo era uma espécie de um espectro, de uma manifestação. É uma coisa que está dentro dessas interpretações. Mas quando você pega os conflitos da igreja entre Ário e Atanásio, isso vai render, inclusive, depois excomunhão e etc., era justamente se Jesus tinha virado Deus depois de ter nascido, ou se ele já era Deus antes de nascer. Aí você diz, mas isso tem importância? Para eles tinha. Porque, observe, se ele tivesse virado Deus depois, significa que qualquer homem poderia virar. E se ele viesse antes, não, porque ele já trazia nele um DNA diferente. Aí você pega aquele livro Maria, de Miramês, que é um livro lindo, mas ele está dizendo lá, nas crenças de Miramês, de que o sêmen que fez lá o corpo de Jesus veio de outro planeta. Aí você diz, meu Deus. Isso são, de novo, culturas que a gente tem que aceitar, porque faz parte dessa pluralidade da compreensão humana a respeito dos entendimentos do que não pode ser objetivado. Está tudo bem até aí? Né? Bom, beleza. Aí o Islã. O Islã é um pouquinho diferente, porque Maomé, ele é um profeta, ele aparece depois, né, mais ou menos 5 séculos depois de Jesus, vai aparecer Maomé, e ele vai trazer a figura de uma entidade divina, que é Alá, não é? Que esse Alá é a divindade, Alá, e ele traz também conceitos dogmáticos, é uma religião de livro, e que estabelece alguns procedimentos. Você vai lá, você ora uma quantidade de vezes por dia, olhando para Meca, faz o jejum no mês do Ramadã, né? E a partir daí você tem uma filosofia de vida dentro daquilo que são os ensinamentos daquela filosofia religiosa, daquela forma de se entender a transcendência do homem. Você diz assim, qual desses aí está correto? Todos estão e, ao mesmo tempo, podem não estar, porque a religião será boa se acomodar bem o seu coração. Não tem religião boa e religião ruim. A religião é boa para você, então fique com ela e agradeça a Deus por ela chegar para você. Então você diz, mas essa religião é meio cheia de estranhos. Não tem problema, ela lhe acomoda bem o seu coração, isso chama-se nível evolutivo de todos nós. O espírito está nesse nível evolutivo de compreender dessa forma, e isso não há o que fazer, porque é o estágio. Nós temos plurais estágios, níveis evolutivos, e a gente não tem o direito de questionar o nível evolutivo dos outros, porque nós também temos o nosso. Isso é uma bobagem. Você brigar por religião, não vejo motivo para isso. Muito bem. Então,
A depender de como eu vou compreender Deus, existem também diversas formas de entendimento. Então, uma delas é o ateísmo. O que é o ateísmo? Deus não existe. Agora, observe que quando eu estou dizendo isso, eu estou falando, muitas vezes, de um conceito de Deus. Eu não estou falando de Deus no atacado, às vezes eu estou falando de Deus no varejo. Eu não acredito que existe o Deus de Isaac e de Jacó, eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito que exista um Deus Pai, que fica sentado num trono, controlando a vida das pessoas. Eu não acredito nisso. Então, a depender de qual seja a referência de Deus, a pessoa pode dizer, eu não acredito nessa referência. Ou, uma pessoa que pode dizer, não acredito em nada disso, pode ser apenas tudo que existe é fruto do acaso, é fruto das coincidências, né, da natureza. Uma coisa aconteceu lá atrás que ninguém explica diretamente o que é, e essa coisa deu origem aos princípios fundamentais da vida que foram se desenvolvendo e chegou nesse lugar que nós temos aqui hoje, tá certo? Então Deus, ele não é a explicação das coisas, é o fundamento, inclusive, do materialismo, é o fundamento do positivismo, é o fundamento de muitas filosofias que vão surgir e que vão negar a existência de Deus como esse conceito de uma entidade, de uma individualidade que cria, que é poderoso, etc. Né? É uma forma. Depois existe uma outra maneira, como eu acredito, como eu vejo Deus, existe o teísmo. O que é o teísmo? Para o teísta, Deus criou todas as coisas e ele intervém nas coisas que criou. Eu falava aqui de Senhor do Bonfim, mas esse Deus teísta é assim. Eu estou com o telhado quebrado em casa, o telhado está meio assim e tal, e aí a pessoa pergunta assim, você vai consertar o telhado? Se Deus quiser, eu vou. E se ele não quiser, vai ficar o telhado quebrado? Como é que eu pergunto a ele se ele quer ou se ele não quer? Então a pessoa imagina que o querer de Deus é o dinheiro chegar para ele consertar o telhado. Então, se o dinheiro chegar, é porque quem mandou? Deus. Entende como é? Tudo vai ser resultado da vontade do querer de Deus que se intromete, se mexe em todas as coisas que existem. Aí existe uma outra corrente. Essa corrente é um pouco diferente, que é o deísmo. Parece a mesma coisa, mas é um detalhe. Para o deísta, Deus criou um sistema de leis, de princípios, ordenadores, e esse sistema é que cuida de tudo, Deus não. O que existe é resultado de uma propriedade, digamos assim, da criação, que faz com que as coisas sejam do jeito que são, mas Deus não se mete nisso, Deus não se intromete nessa realidade. E isso faz com que haja uma espécie de crítica ao pensamento deísta, assim como existe a crítica do pensamento teísta, que é achar que Deus é um Deus intervencionista. O Deus deísta, ele é distante, é como se ele fizesse tudo e fosse para a praia. Eu já criei aqui o universo, agora eu vou para a praia descansar, porque eu não tenho mais o que fazer. Né? Então, esse distanciamento, de certa forma, gera crítica em relação ao pensamento deísta. Olhe como é diferente, gente. Tem gente que se encaixa bem em um no outro, né? Mas é assim mesmo, é plural mesmo, não tem o que fazer. Aí vem um conceito ampliado que é o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é Deus é a natureza. Deus se revela ou se mostra, e se você quiser ver Deus, se você quiser entender Deus, você olha a natureza. Só que esse pensamento, embora esteja correto, de certa forma, ele gera uma crítica em relação a ele, que é o limite dessa criação, dessa expressão. Porque a natureza é finita, são objetos finitos, você conta. Você não vai fazer isso, mas se você quiser contar quantos grãos de areia tem na praia, você conta, é possível, vai levar muitos e muitos e muitos anos, você vai pegar latinha de areia, vai dar uma lata para cada um, os caras vão contar e etc. Então, você pode fazer, teoricamente. Então, isso são objetos finitos, que embora estejam em uma quantidade absurda, mas vai chegar uma hora que você vai estabelecer um limite deles. Então, qual que é o problema do panteísmo? É confundir matéria com Deus.
Deus se explica pelas matérias que se mostram, pelas coisas que se mostram. Então, por exemplo, a finitude da matéria seria uma propriedade de Deus. Deus seria finito. Isso não é possível. Não é possível. Dentro do conceito do Criador absoluto. Então, o panteísmo foi muito criticado, inclusive por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Eles falaram muito mal disso aí. Por quê? Porque ele achava que o homem estava materializando Deus quando ele fazia isso. Mas a mente humana é muito legal e ela não para aí. E aí surge o panenteísmo. O que é o panenteísmo? O panenteísmo é um panteísmo ampliado. Olha só, Deus engloba tudo o que existe, mas ele é mais. Tudo o que existe, mas quando eu digo tudo, é tudo. Tudo que você puder sonhar, pensar da existência, dos multiversos, versos, triversos, tudo que você puder pensar. Isso estará dentro de uma parte do divino, mas ele, Deus, é mais. Santo Anselmo, que é um homem da igreja do século XIII, ele vai dizer o seguinte: pense uma coisa que seja grande, o maior que você puder imaginar, a coisa maior que você puder sonhar, Deus é maior. Então, a mente humana não teria como alcançar uma coisa dessa. Tamanha a grandeza de Deus. Né? Vocês estão pensando que ter razão é fácil? Isso foi que expulsou a gente do paraíso, sim. Ficar pensando nessas coisas, né? Tem uma história que diz que um aluno perguntou para um filósofo que estava explicando lá Deus, na teoria dele, aí perguntou assim: professor, o que Deus estava fazendo antes de começar a criar? Aí ele parou assim: poxa, que pergunta difícil. Aí disse: eu já sei o que é que eu vou responder. Ele estava criando um inferno para botar pessoas que perguntam essas coisas que você está me perguntando. Bom, aí a gente vai começar um pouco na individualidade, e aqui eu quero mostrar para vocês a genialidade humana para entender o que não se pode compreender assim tão facilmente. Então a gente vai começar, antes de Jesus, um cara que ele vai formar um pensamento filosófico e ele está tentando entender Deus. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através da estrutura do pensamento filosófico, que não é uma coisa direta. Ele, para chegar numa conclusão, ele vai construindo argumentos, ele vai montando os argumentos que vão se sucedendo numa linha de causa-consequência do pensamento, até chegar no cerne da questão, que é a definição que ele quer alcançar. Então, o que Aristóteles dizia? Ele dizia que uma coisa que existe na mente, mas que não existe na realidade, é algo menos perfeito do que o que existe em realidade. Aí você diz assim: mas Paulo, sexta-feira, que pirraça você está fazendo? Eu trabalhei o dia todo. Eu passei a semana inteira trabalhando, estou hoje imaginando um happy hour, aí você vem para cá me falar de Aristóteles, 9h10 da noite, mas vou explicar de outra forma. Ele dizia assim: se você imaginar que você tem $1.000, imagine que você tem $1.000 na carteira, e você abre sua carteira e tem R$10. Quem vale mais, os R$10 de sua carteira ou os $1.000 da sua mente? Vocês estão com vergonha de dizer? Mas vocês sabem que o que vale mais é o R$10, porque você chegar ali na cantina e disser assim: eu vou te pagar, peraí. Não vai. Imagine que eu te paguei. Né? Então não funciona assim. Então ele diz: uma coisa imensa, ele vai falar isso, né? Existe na mente de todo homem a ideia de um ser que não se pode pensar outro maior. Olha o que ele está dizendo. E este ser, só na mente, é menos perfeito do que existir na mente e também na realidade, porque ele diz que a existência é uma das qualidades da perfeição. Tudo bem? Agora, se o ser do qual não se pode pensar outro que existisse na mente seria menor do que qualquer outro que também existisse na realidade. Então, o ser grandioso que existisse só na mente, ou seja, se o homem só existisse Deus no pensamento e não existisse real,
qualquer coisinha que aparecesse nessa linha seria maior do que Deus. Logo, o ser do qual não se pode pensar outro maior deve existir também na realidade, é uma existência necessária. Logo, se conclui que existe Deus e este é o ser mais perfeito de todos, porque existe na mente e na realidade. E por que ele é o mais perfeito de todos? Porque ele tem todas as propriedades, porque ele tem tudo o que pode ser imaginado na construção de algo. Está tudo bem aí? O que eu acho interessante é que um cara como eu chega, pega um negócio desse e explica. É fácil explicar, mas imagina do zero. Não existe isso, e o cara tira do zero. Não é dureza? É massa isso, não é legal, né? É demais, né? A mente humana é muito top por conta disso. Mas aí vem um outro cara, está ali aristotélico, eu já alterei na apresentação, mas como essa aqui está de terça-feira, ainda está ali aristotélico, mas não é aristotélico não, é o pensamento tomista. Esse daí é de dentro da igreja. Ele está na igreja e ouvindo falar Deus, 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 Deus é isso, Deus é aquilo. Só que ele é curioso, a mente dele não é essa de se deixar levar por questões da teologia sem uma explicação maior, sem uma certeza maior. Sua alma não admite isso. Então ele começa também a montar seus argumentos. E ele vai formar aí as chamadas 5 vias de Tomás de Aquino para entender Deus. Quais seriam essas 5 vias? A primeira delas vem de Aristóteles. O que Aristóteles dizia? Ele tinha um conceito de potência e ato. O que é potência e o que é ato? Potência é o que eu posso ser. E ato é o que eu já sou daquilo que eu posso ser. Tudo bem? Então, uma criança é um adulto potencial. Por quê? Porque ela vai evoluindo e vai se transformar num adulto. Uma criança vira um coqueiro? Pode se virar um coqueiro? Pode virar um pé de goiaba? Não, por quê? Porque na criança não existe um coqueiro potencial. Se existisse, poderia rolar, mas não existe. O que existe é um adulto potencial. Então, ele é criança em ato e potência em adulto. Na medida em que ele vai crescendo, evoluindo, ele vai se transformando em ato de adulto na realização das suas potências. Tá bom? Por que isso é importante? Porque Aristóteles dizia que uma coisa que é potência se transforma em ato por outra coisa anterior que está em ato. Aí você diz assim, isso deu um nó na minha cabeça agora. Aí vamos pensar num carrinho de bebê. O carrinho de bebê o carrinho de bebê está parado aqui. E a pessoa está aqui. O carrinho de bebê ali e eu aqui. Para eu mover o carrinho de bebê, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me movimentar e continuar me movimentando para mover o carrinho. É isso que ele está falando de outra forma. Ou seja, para mover uma coisa, você tem que ter uma causa precedente que faça aquilo ali acontecer. Então, esse pensamento, ele é um pensamento bacana porque ele começa de um fundamento, né, de um chamado motor imóvel, porque Aristóteles dizia que toda causa, todo efeito tinha uma causa, essa causa tinha uma causa, uma causa, uma causa, uma causa, uma causa. Só que tem um problema, que nessa relação de precedência, você vai chegar num lugar aonde você tem que ter a causa que aconteceu sem ter causa anterior. Sabe por quê? Porque senão nada existiria. Porque a causa primeira ainda não tinha acontecido, porque está no infinito. E aí surge o conceito de causa primária ou causa primeira. É uma causa que faz com que tudo aconteça, mas que não tem precedência de outra causa. Ela aconteceu como um momento inicial. E por que a gente sabe que ela aconteceu? Porque as coisas existem hoje. E se as coisas existem hoje é porque em um determinado momento do tempo, eu não sei quanto é, aconteceu essa causa que fez com que tudo acontecesse. E é quando a gente vai para a questão número 1, que é Deus, a gente vai lá, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É esse o conceito. Bom, aí a gente vai para um conceito que é esse conceito de causa primeira eficiente, que é uma derivação do primeiro argumento. Ele diz que tudo tem causa. E aí,
se São Tomás de Aquino fosse baiano, como seria a filosofia de Tomás de Aquino? O que queria dizer? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você diz assim, quem nasceu foi o ovo. Eu disse, quem botou o ovo? Uma galinha, mas a galinha existiu de onde? Ah, de um ovo. Aí o ovo de quem? De uma galinha. E você vai de galinha e ovo. Aí você tem que admitir, por hipótese, que se existe galinha, em um determinado momento, teve que existir um ovo sem galinha ou uma galinha sem ovo. Ficou claro? Pronto. Aí ele diz assim também, existem coisas contingentes e coisas necessárias. Qual que é a característica da contingência? É você ser ou não ser. Porque a contingência é isso, você pode ser e pode não ser. Mas para que as coisas contingentes aconteçam, tem que ter antes uma coisa necessária. E essa necessária, ela não é ser ou não ser, ela sempre é. Ela é a garantia de que as coisas são. E essa coisa, observe que cada pergunta, cada construção, né, cada parte desse argumento, ele vai tendo como resposta Deus. Qual é a condição necessária de tudo? Deus. Qual é o motor imóvel? Deus. Qual é a condição atual de precedência de todas as coisas? Deus. Aí ele diz que a causa de uma coisa é a condição mais perfeita dessa coisa. Deus, por ser causa de tudo, é a expressão máxima de tudo que pode ser criado. Ele diz, o criador da temperatura é o máximo da temperatura. O criador da beleza é o máximo da beleza. Então, Deus, como é o criador de tudo, ele é o máximo de tudo. Você vai ouvir isso também como onipotência. Ele tem todas as potências. E ele está em ato em todas as potências. Olha que beleza que Deus é. E, por fim, tudo tende a uma ordem. Então, como você vê, as coisas não são caóticas. O mundo tem uma ordem. A natureza tem uma ordem. O que vai acontecer no céu amanhã de manhã em relação ao sol? Por exemplo, você vai olhar pela janela, mesmo que o dia esteja nublado, você vai perceber que existe um sol. Mas por que você tem essa certeza? É porque existe uma lei, existem princípios, existe uma ordem. Porque se fosse caótico, podia ser que amanhã não rolasse o sol. Podia ser que, de repente, você estivesse andando e nascesse um nariz na sua testa. Podia ser que, de repente, acontecesse umas coisas doidas assim, porque uma das questões da falta da ordem é justamente essa imprevisibilidade. Você não consegue prever o que vai acontecer, porque não tem sequência, você só confia nas coisas que vão acontecer, porque você sabe que isso está dentro de uma ordem. E ele diz, tudo migra para essa ordem, e essa ordem é inteligência. Olha aí a coisa da inteligência que Kardec vai trazer no seu conceito, no conceito espírita de Deus. Tudo tem inteligência, a causa de todas as coisas é uma causa inteligente. Olha aí, onde aparece, na construção. Então, Leibniz, que era um outro pensador do século XVIII, ele vai dizer assim, que Deus não pode ser percebido através de uma razão simples, de uma razão pura, como ele chama. A compreensão tem que ser pela razão prática, pela experiência. Deus, não é? Devido ao fato que o universo dos seres humanos se move por leis morais, e aqui ele vai fazer um recorte dizendo que a expressão moral do homem é a comprovação da existência de Deus. O que faz o homem ir para o bem, o que faz o homem fazer as coisas corretas, é porque existe nele um direcionador legal, normativo, que é Deus. Então, para ele, Deus é o que faz com que o homem, na sua vontade, seja dirigido para aquele lugar e não para outro. O que ele faça, que ele tenha uma tendência para seguir. O simples fato de ter essa tendência, isso pode ser negado pelo livre-arbítrio, mas a tendência do homem para significa que ele é regido por uma força maior que lhe dá esse ordenamento moral. Ele vê na ordem moral a existência de Deus. Mas tem outro legal também, que é esse, Spinoza. Spinoza, ele
tem um conceito panteísta. Spinoza dizia que Deus é um mecanismo imanente na natureza, ou seja, Deus é dentro da natureza. A natureza é uma expressão de Deus. Ou seja, Deus e natureza são dois nomes para a mesma coisa. Esse conceito é um conceito reducionista, conforme é o pensamento panteísta. Mas ele afirma peremptoriamente que não existe nada na natureza que não seja expressão de Deus. Aí é a vantagem, é a grandeza do pensamento de Spinoza. Tem um livro muito legal, se vocês quiserem depois futucar, de Spinoza, que é Cartas do Mal. São cartas que ele escreveu, ele trocou, né, com um cara chamado Wilhelm von Blindenberg, que era um teólogo, que perguntava a ele: se o senhor está dizendo que a ação do homem é movida pela energia de Deus, por que Deus permitiu que Adão e Eva fizessem aquilo lá no paraíso? Porque o homem da religião pensa assim. E está por trás disso o seguinte: quem criou o mal? Quem criou o mal? Porque se o mal existe, Epicuro dizia, se o mal existe e Deus permite que o mal seja, então das duas uma, ou Deus permite o mal, ou Deus não tem força para vencer o mal. E tem gente até hoje que pega esses argumentos de Epicuro e usam como fundamento da não existência de Deus, porque diz que o mal existe e logo não existe Deus. Não existe Deus no conceito humano, de que Deus resolve o problema do mal e que ele existe para ordenar sociedades humanas. Realmente, esse daí talvez não exista mesmo. Agora, daí para você chegar e dizer que por causa disso você vai negar toda a inteligência do universo, aí tem uma diferença muito grande, um espaço imenso para você não caminhar. Tudo bem? Então, para Spinoza é isso. Aí ele vai dizer, as perfeições de Deus são aquelas das nossas almas, mas ele possui essas perfeições em ilimitada medida. É aquilo que a gente viu, a causa da coisa é a razão ilimitada de tudo. Ele é um oceano, e aí vem o conceito das gotas de Deus, aonde existem gotas de Deus espalhadas, nós somos como gotas, recebemos gotas de Deus, que essas gotas seriam a presença de Deus em nós. Isso aí, a gente vai, na doutrina espírita, esse conceito vai ser ampliado. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Tá? Só que nem tudo são flores. Porque o pensamento humano, do mesmo jeito que constrói, ele pode desconstruir. E aí o pensamento materialista, ele surge o seguinte: olha, quem faz as coisas acontecer, do ponto de vista social, do ponto de vista do ordenamento humano, do ponto de vista das nossas mazelas, do ponto de vista de tudo, não é uma potência maior, mas é o próprio homem, na sua própria história, nas suas opções, nas suas escolhas. São os sistemas, são as condições de vida do homem que criam as condições do seu destino. Então, se o mundo existe e existe o mal, é porque os sistemas que estão aí hoje, eles não são legais, eles não estão fazendo uma coisa boa. Então, a partir daí, você tem uma antropocentração, vamos dizer assim, das coisas. Tudo depende do homem. Tudo é o homem que é o resultado de tudo isso. Não tem Deus, agora é o homem. É uma espécie de materialismo forte no sentido de que a matéria, ela pode resolver os seus próprios conflitos, ela pode resolver suas próprias questões. Esse pensamento, ele vai surgir, no século XIX, ele vem desde o século XVIII, na verdade ele surge no século XVII, a partir das primeiras descobertas mais expandidas, em termos da natureza, que vai negando, ou elas vão negando, de certa forma, pressupostos dogmáticos de Deus, isso vai dando espaço para que se negue também outras questões sobre a própria existência de Deus. Quando a gente chega lá e o doido vai dizer, olha, Deus está morto, não preciso mais de Deus. Em 1804, quando Laplace chega diante de Napoleão, ele vai apresentar uma tese sobre os corpos nebulares, ele termina de apresentar, Napoleão diz assim, gostei muito do seu trabalho, porém, eu não senti aqui o senhor citar Deus em lugar nenhum. E ele diz assim, eu não precisei desta hipótese. Ou seja, eu não preciso mais de Deus para explicar as coisas do universo. O universo explica a si mesmo. Então, existia um filósofo chamado Feuerbach, que ele influencia muito esse pensamento. E ele dizia assim, temos de colocar no lugar do amor de Deus o amor dos homens, como a única verdadeira religião.
No lugar da fé em um Deus, a fé no homem em si mesmo, na sua força. A fé é que o destino da humanidade não depende de um ser fora ou acima dela, mas depende dela própria, que é o único diabo do homem, é o próprio homem. Então, esse pensamento influencia a formação de uma corrente, né? E aí a gente tem um pensamento moderno a respeito dessa questão. Eu digo moderno porque é contemporâneo, é da agora, né? Esse daí é uma pessoa que escreve contra Deus, que é Richard Dawkins. Ele conta-se na história dele que ele teve um problema com a filha, que morreu, e ele ficou meio zangado com Deus, né? E ele vai dizer, desculpe, Deus, não havia provas suficientes. E aí tem, inclusive, a tese do relojoeiro cego, etc. A ideia, gente, é a seguinte: se você vier andando num pântano e você encontrar um relógio todo funcionando lá perfeito, no pântano, você vai pensar o quê? Você vem andando num pântano, não tem ninguém, não tem nada. Você chegou ali no meio da lama, tem um relógio enrolado lá. Todo assim, com calendário lunar, com aquelas coisas, tudo perfeito. O que você vai imaginar quando você vê esse relógio? Que os galhos, que o jacaré, que as cobras criaram aquilo? Não, você vai imaginar que passou um cara antes, que é um relojoeiro, que criou aquele relógio e largou ali. Então, quando você vê uma flor perfeita, você vê uma abelha perfeita, você vê uma borboleta, a lagarta se transformando numa borboleta, é o relógio no pântano. Nossa, quem criou esse negócio aqui? Né? Foi a lama que criou isso aqui? Foi o vento, foi a chuva que criou isso aqui? Então você deduz que tem um ser, um relojoeiro, que criou isso antes. E está ali porque antes alguém criou, com aquela inteligência que está ali, como está no relógio. A comparação é mais ou menos essa. Então, não tem prova suficiente, é porque você quer provar como um incognoscível. Como é que você quer provar? Você quer botar no laboratório? Você quer botar na mesa e dizer assim, ó, eu vou analisar uma pétala de uma flor e o que sobrar, que não for matéria, é Deus. É isso que você quer fazer? É claro que tem uma má vontade aí nessa explicação. E a gente chega aqui na doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita vê isso? Aí a gente pensa que no século XIX é o século do positivismo, do iluminismo, muito forte ainda. As ideias, os ideais de um pensamento racional. Allan Kardec vai chegar agora em 1857 e vai lançar um livro sobre espíritos. Se ele ficasse só na questão transcendental, espiritual, ele tinha que botar uma roupa de guru, um chapéu de Merlin, botar incenso na casa dele e ficar música e etc. para ir para o transcendente. Mas ele não era isso, ele era um professor, ele era um polímata, ele era um cara que tinha muitos estudos, então ele fez uma ciência de base filosófica. Ele também vai construir seus argumentos a respeito de Deus baseado na conversa que ele tem com os espíritos. Então, na questão número 4, vai aparecer o primeiro argumento de Kardec, que é onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Onde eu vou achar isso? E os espíritos dizem, num axioma que aplicais às vossas ciências, ou seja, todo efeito tem uma causa. Todo efeito, tudo aquilo que existe, vocês já ouviram isso, nesse pensamento, tem causa, tem causa, tem causa, todo efeito tem uma causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Você viu ali a borboleta, foi o homem que criou? Não, então alguma coisa criou isso aqui. Não foi o homem, quem foi? É isso que os espíritos estão dizendo. Se você quiser encontrar a existência de Deus, procure nas coisas que não são obra direta do homem, com perfeição, com inteligência, e você vai chegar a essa mesma conclusão. Se isso existe, alguém criou, algo criou, foi criado, não foi parido assim do nada. Aí Allan Kardec começa a trabalhar, esse aqui já é comentário de Kardec, ele diz assim, ó, para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe e logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada pode fazer alguma coisa, gente?
Nada é nada. Como é que o nada faz alguma coisa? Diga aí. É possível? Não tem nada. Aí o nada, um dia, toma uma decisão de fazer alguma coisa. Como é que o nada tomou decisão? Baseado em quê? Usando o quê? O nada fez alguma coisa? Claro que não tem. Aí ele vai na questão 7 e diz assim: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? O que ele quer dizer é, a matéria consegue, pelos seus próprios elementos, formar tudo o que existe? Existe na matéria propriedades tais que possam justificar a existência de todas as coisas? E ele vai dizer assim, então, quais seriam as causas, ou qual seria a causa das propriedades da matéria que permite que ela faça isso? Sempre o exemplo é bom, que enriquece. O hidrogênio e o oxigênio, se misturarem, vão formar água, certo? H2O. Mas se misturar mais um pouco, vai formar água oxigenada. Se você botar enxofre, vai virar ácido sulfúrico. A pergunta é, quando é que o hidrogênio e o oxigênio dizem assim, hoje vamos formar água, hoje vamos formar água oxigenada, hoje vai ser ácido sulfúrico? É assim que funciona? A natureza tem suas propriedades. Existem propriedades no átomo, existem propriedades nos elementos que vão fazendo com que as condições tais para a formação de um elemento sejam aquilo que explica a formação do próprio elemento, mas existe uma inteligência por trás disso. Não é algo um acaso, ou seja, eu só consigo fazer porque tem uma inteligência, porque tem um processo, tem uma propriedade que permite que as coisas aconteçam assim. É indispensável sempre haver uma causa primária. Isso está na questão de número 7. E na questão de número 8, ele vai dizer o que se deve pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso. Aí ele diz, um absurdo, isso aqui é espírito falando, absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Aí Kardec vai fazer um comentário, ele vai dizer assim, um acaso inteligente já não seria um acaso. Certo? Tá tudo bem? Bom, agora a gente vai num lugar que vocês vão ver a grandeza de Allan Kardec. Porque o filósofo bom, ele tem que ter a liberdade de questionar suas próprias ideias. Ele tem que ter esse direito. Ele falou, ele escreveu, outro dia Adenauer estava dizendo aqui, que as coisas que ele escreveu em outros livros, hoje, ele já não pensa mais da mesma forma. Ele tem esse direito? Tem. Bert Hellinger, quando escreve os livros da constelação familiar, você pega os primeiros e pega os últimos, são diferentes. Porque ele vai amadurecendo a ideia. Então, qual que é a primeira ideia que aparece sobre Deus no Livro dos Espíritos, nas primeiras questões? Está aqui na questão número 16. Quando os Espíritos e Kardec, essa combinação maravilhosa, vai explicar Deus, diz assim, a inteligência de Deus se revela, olha só, gente, revelar é diferente de se mostrar. Revela nas suas obras como as de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Tudo bem aí? O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem do pintor e do quadro? O que é que vocês veem nisso? Vou sentar para descansar, vocês falarem um pouquinho, vocês não falaram nada hoje. O que é que vocês veem nisso? Não tem resposta certa não, viu? É qualquer resposta, é resposta.
O que vocês estão vendo aí? Ele está dizendo que a relação entre Deus e a criação é a relação entre um pintor e um quadro. O que vem na cabeça de vocês quando vocês imaginam isso? E ele ainda diz mais, o quadro não é o pintor que concebeu a obra e executou a obra. O que vocês veem nisso? Cristiano. Que ele primeiro mentalizou, concebeu como seria a criação e depois colocou em prática, né? Em dois momentos. Ok, beleza, Cristiano. Massa. Mais alguma coisa? Aline. Obrigado, Cristiano. Que isso aí é parte, né? É uma expressão, no caso de Deus, do pintor, certo, né? Certo. É a expressão dele, é uma parte dele. Sim. Você vê a questão estética nisso aqui? Também, Isso? Tá, mas não só. tá. Questão da arte. Beleza. Mais alguma coisa? Obrigado. Eu vou fazer uma representação aqui. Vou encenar o pintor e o quadro. Eu sou o pintor, aqui está o quadro. Aí eu venho, tenho uma ideia, tenho um senso artístico, pinto, ele existe, não sou eu, é o quadro, tá certo? Eu estou aqui, olhando o quadro está ali e eu estou aqui. Isso aqui é o quê? Como é o nome disso aqui? Hã? Imagem e semelhança? Não, mas se eu pintei um casario, né? É diferente, né? Isso aqui é o quê, gente? Seria o Criador e a criatura? O Criador e a criatura. E o que é que tem entre o Criador e a criatura? Espaço. O nome disso aqui é separatividade. Eu estou aqui, sou criatura de Deus. E Deus está onde? No céu, nas estrelas, na quinta, né, avenida do mundo espiritual. Ele está em algum lugar. Ele não se confunde comigo. Eu fui resultado da criação de Deus, mas Ele me criou e não está aqui, porque Ele e eu não somos a mesma coisa. Não é isso que está escrito aqui? Então, se eu pegasse isso aqui e dissesse, como é que o Espiritismo explica Deus? Como o Criador, que cria, a partir da sua vontade, do seu poder, as coisas que existem. Aí eu vou lá para o deísmo e entendo porque é que o deísta diz que Deus cria os princípios, as leis, e deixa as coisas acontecerem. Aí eu vou entender o teísta que diz, quando eu preciso, eu chamo e ele vem me socorrer. Ele vem. Então, quando eu digo aquela música, Deus está aqui nesse momento, e no outro não. Ó Deus, vem a mim. Eu estou pedindo que Ele venha. Eu estou chamando. Pai nosso que estás no céu. Está onde? No céu. Eu estou no céu? Não, Ele está no céu e eu estou na terra. Entre o céu e a terra existe um espaço. Então, esse conceito nasce no início da doutrina espírita. Só que Allan Kardec, ele vai ter mais. Além desse tempo aí, 12 anos na frente, escrevendo dioturnamente sobre o Espiritismo, recebendo milhares de cartas e contribuições sobre a doutrina, escrevendo os outros livros, escrevendo o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E ele vai escrever a Revista Espírita, que é mensal. Se já tiveram a curiosidade de pegar a Revista Espírita, um exemplar, um ano, dá um livro de mais de 400 páginas. Então, você pega esse livro, ali tem de tudo. De tudo você pensar tem ali. E outra coisa, ele publicava na revista os textos que viravam seus livros posteriormente. Ele fazia uma publicação, testava os conceitos e ia formulando os livros a partir disso. Allan Kardec estruturou uma rede social em pleno século XIX. Como é que ele fazia isso? Ele usava a revista para falar e as cartas para ouvir. Tinha interatividade, né? Então,
Ele, durante 12 anos, ele trabalhou constantemente nisso. E certamente a pergunta que veio na cabeça de Kardec é: como Deus cria? Porque se eu disser que Deus cria pela vontade, eu estou num dogma, eu não tenho nenhum algo, nada que me ligue nessa ideia, que me diga que isso tem fundamento. E aí ele vai na Gênese, ele vai falar o seguinte: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Quando Deus se revela pelas suas obras, quer dizer que quando eu vejo as obras de Deus, eu estou enxergando quem? Ou o quê? Ou melhor dizendo, que, não é nem o quê, é que estou enxergando Deus. Porque se ele se revela nas suas obras, quer dizer que, de alguma forma, olhando a obra, eu consigo tirar o véu daquilo que me afasta do conceito de Deus. Mas ele aprofunda isso aqui. Nas chamadas propriedades de Deus, os atributos de Deus. Allan Kardec usa 2 tipos de argumento para formar a sua ideia de Deus. Primeiro é da causalidade inteligente, que isso aí ele diz, é causa inteligente. Então, um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Portanto, você vendo as coisas funcionando de forma ordenada, aquilo que causou é essa inteligência transportada. O espírito, por exemplo. Nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, qual o conceito, qual a definição pode se dar para o termo espírito, com E minúsculo? E ele diz, princípio inteligente do universo. Os espíritos respondem assim. Então, um espírito com E minúsculo é o princípio da inteligência de todo o universo. Aí ele vai na questão 76, ele pergunta, e o espírito com E maiúsculo? Ele diz, são seres inteligentes da criação. Então, o que é um espírito? É o princípio inteligente individualizado. A inteligência do universo está no espírito, gente. Só que o espírito, conforme questão 115, foi criado como simples e ignorante. Porque não sabe. O espírito sem a individualidade, ele não tem noção da sua individualidade, porque ele não tem individualidade. Mas quando ele se individualiza, há necessidade da formação de uma consciência nele, e ele nasce da ignorância à luz. Questão 132. Para que Deus submete o espírito à encarnação? Para fazê-lo chegar à perfeição. E o que é a perfeição? É a atualização de todas as potências, é a capacidade que o espírito tem de se revelar na sua inteireza. Então, o espírito, quando ele chega na condição de espírito puro, ele manifesta o que na sua existência? A própria inteligência do universo. Por isso que ele é co-criador, ele é uma série de coisas. Então, olhe como muda o conceito de Deus ao longo da obra de Kardec. Sai de um pintor que cria coisas para algo que se revela nas suas obras e que transfere suas propriedades para as obras criadas. E ele diz assim, quais são os princípios? Tem um fundamento de Deus para a gente saber se o espírito está bom, enxergar o que está escrito nas letras pequenas. Vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Então, suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, é imutável. Por que ele é imutável? Por exemplo, por que Deus não muda? Porque ele é perfeito, ele já chegou, né? Não tem mais para onde ir. Para onde é que você vai com Deus? Melhora como, se ele tem todas as grandezas? Isso tudo aqui você vai dizer, Allan Kardec conversou com Deus e perguntou se ele era isso? Não, isso é resultado de um princípio racional. Ele disse, para ser perfeito não pode mudar. Tem que ser único, porque se houvesse 2, você não poderia dizer que a criação é um princípio unificado. Ele vai por eliminação, por razão, ele vai construindo os argumentos que vão fortalecendo o conceito de Deus. É único, infinitamente perfeito, soberanamente justo, onipotente, imaterial, imutável. E aí ele vai dizer, sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Você compreende a obra a partir de Deus. Você compreende o Espírito a partir de Deus. Por isso que Deus é fundamento da doutrina espírita.
Porque se você souber que você é um princípio inteligente, individualizado, você vai entender o tamanho da extensão que tem o desenvolvimento de um espírito. O espírito não é um ser que veio praticar o mal e que fica bom quando ele segue regras de uma civilidade. Não é isso, gente. O espírito é ignorante, ele não sabe que tem isso dentro dele, na sua essência, mas ele, a partir na medida das reencarnações, ele vai desenvolvendo esse senso. Ele vai adquirindo essa capacidade de se perceber, e em se percebendo, ele vai se expressando em conformidade com essa capacidade. Então, na lei do amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro ele fala o seguinte, que no começo são instintos, depois sensações, depois sentimentos, e o ápice do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa em seu ardente foco todas as inspirações sobre-humanas. Tudo aquilo que você puder imaginar, do ponto de vista da sua grandeza, que o amor é esse sentimento de unidade, de inclusão, de fraternidade sem limites. Isso está no espírito em potência. Mas ele não usa porque a sua expressão essencial é confundida por uma espécie de névoa da ignorância, cuja expressão maior é o egoísmo. O egoísmo é algo que faz com que o indivíduo seja autocentrado, e essa autocentração do indivíduo impede que ele consiga se enxergar como elemento do todo. Ele se fixa em si mesmo como se ele fosse um indivíduo, e somente ele, e a partir daí o outro passa a ser apenas um outro. E se eu e o outro não tiver nada a ver, o outro se caminha para lá e eu para cá. Então, se você amplia a sua percepção de Deus, se você amplia a sua percepção essencial de Deus, logo eu e o outro não temos nenhuma diferença. Qual é a diferença entre eu e o outro? A expressão. Qual é a diferença entre uma flor e outra? A expressão. Qual é a diferença entre um buraco negro e um planeta? A expressão. Mas se você chegar na essência mais íntima de tudo, você vai encontrar uma igualdade. Você vai encontrar leis, princípios, formadores das coisas, que são iguais, exatamente iguais. Você tem a molécula da água, mas você não tem o hidrogênio da água. Isso é complexificação constante. As coisas vão se agrupando, e à medida em que elas se agrupam, elas vão formando grupos de complexidade ampliada, e tudo vai crescendo. O ser humano evolui porque ele vai trazendo no seu mundo íntimo graus ampliados de percepção, e com isso ele cresce na sua evidência existencial. Então, quem disse que a gente é um ser pequenininho, mentiu para a gente. João dizia isso na sua carta. Quem disser que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque se você não consegue amar quem você vê, como é que você vai amar quem você não vê, gente? Então, esse conceito ampliado de amor que Lázaro traz é o mesmo que Jesus traz. Jesus dizia que o amor maior começa pela percepção de Deus, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu espírito. Aí quando você entende Deus e aprende a sentir esse amor divino, o outro, quem é o outro, gente? É Deus. Quem sou eu? Uma expressão de Deus. Então, se eu amo Deus, que é a expressão de tudo, como não posso amar as expressões de Deus? Olha aqui o conceito, como vai. Para que eu possa amar o inimigo, para que eu possa amar outra pessoa, eu preciso abstrair da forma exterior, da capa, e ir para a essência. Então, hoje, como é que nós vivemos na sociedade atual? Separatividade.
É o seu grupo lá, o seu grupo cá, o seu grupo ali, ou do olho cinza para lá, do cabelo para não sei o que, para onde, para não sei aonde. Isso é materialismo puro, gente. Por quê? Porque não existem diferenças nas nossas expressões essenciais, existem apenas diferenças nas nossas expressões evolutivas. Por que eu estou aqui agora? Porque a minha necessidade é essa. Por que vocês estão na vida que vocês estão? Porque a necessidade de vocês é essa. E por que essa necessidade? A necessidade de quê? De crescer. Porque esse movimento de crescimento e evolução é inexorável, não tem para onde ir. Você não tem como dizer não para isso. Então, é importante compreender essa essência de Deus para que você possa ficar feliz. Feliz como, Paulo? Você acorda de manhã, todo mundo tem problema. Alguém aqui não tem problema nenhum na vida? Levanta o braço, deixa eu ver. Acertei. Então, se você tem uma vida, mesmo padrão umbralino, sua vida tem um significado. Você não é o que lhe acontece, você é alguém que passa por uma experiência, mas você é você que vai passar por essa, por outra, por outra, por outra, por outra, sendo e ainda continuando sendo você. Então, quando a gente entende isso, você acorda de manhã com aquele gosto de guarda-chuva na boca, vontade de ficar deitado, com a coberta no pescoço, fugindo de tudo, de todos os problemas, e aí você lembra que você é uma gota de Deus, que você é uma expressão de Deus. Aí você chega na janela do seu quarto, olha para a natureza, vê os passarinhos voando, vê o sol, vê o céu azul lindo, e você diz, eu faço parte disso. Eu existo e em mim tem uma perfeição tão grande quanto de tudo isso que existe, tudo isso que há. Eu não sou um ser apartado, eu não sou uma coisa jogada pela cegonha na chaminé da minha mãe. Eu fui atraído para minha mãe por necessidades evolutivas, porque a força criadora do amor do universo me promoveu essa oportunidade de crescimento para que eu pudesse apressar os meus passos na direção da minha completude, da minha inteireza. A inteligência, ela não serve para criar problemas, ela serve para dar ao espírito a ciência da presença dele em sua própria construção. O Espírito de Verdade diz numa frase, num texto lindíssimo, ele diz, bebei na fonte viva do amor e mergulhai os cativos da vida no colo daquele que vos criou frágeis, para que vos torneis perfeitos, e que quer modeleis a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da sua própria imortalidade. Olha que coisa linda isso. Ele nos criou de tal forma, mas nos deu os fundamentos para que nós nos transformássemos naquilo que nós podemos ser. A humanidade precisa saber disso. Para acabar com esse negócio desse pequenismo, sabe essa coisa? Eu não sou nada, eu sou um mosquito. Não, você não é mosquito, não, você é uma essência de Deus viva na Terra, com todos os potenciais adormecidos. Joana diz que nós somos nascidos para as grandezas galácticas e que nós somos aqueles que estamos emergindo nas nebulosas incandescentes das paixões. Somos um cosmo em miniatura emergindo das nebulosas incandescentes das paixões. Olha que coisa bacana. Então, compreender Deus assim faz com que Allan Kardec repense. Como é que Deus cria? É o seguinte, Deus emite, eu vou dizer assim, uma espécie de fluido que é uma reverberação da sua própria existência, e neste espaço fluido, nessa reverberação divina, tudo acontece aí dentro. Aí ele diz assim, não existe um ser, por mais mínimo que seja, que não esteja totalmente imerso no fluido divino. É igual ao quadro? Não, agora é igual um peixe dentro do oceano. O quadro é separado. E agora nós estamos imersos. Essa energia, nós não somos seres individualizados, pedras dentro d'água, não. Essa energia, ela entra em tudo o que é existência e anima tudo o que é existência com a inteligência divina.
Então, como é que a inteligência divina se mostra nas coisas? Através desse pensamento divino que imanta todas as coisas e faz que as coisas sigam uma ordem inteligente dentro do universo. Então, não existe caos, existe aparente caos. Para nós, humanos, morte é caos. É caos. A pessoa chega junto do caixão, está ali, está vendo, daqui a pouco desmaia. Eu já fui uma vez no sepultamento de uma pessoa, cheguei na casa da pessoa, a mulher estava rodando na cozinha, deitada no chão. O que é que eu vou fazer na minha vida? O que é que eu vou fazer na minha vida? Rodando. É caos. A dor que a perda causa é muito grande, mas é um caos aparente, porque, na verdade, existe ali uma ordem, a lei de destruição. Tudo deve perecer para depois renovar-se. Porque se não houver a renovação, como haveria a renovação sem destruição? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso desenvolver sem, de certa forma, acabar com as formas precedentes? O corpo vai morrendo e vai nascendo um outro e vai tendo, e tudo isso na natureza é assim, renovação, isso é ordem. Mas eu que não tolero a perda, eu acho que aqui teve o caos. Não existe caos nessa ordem. O que existe são movimentos aparentemente caóticos na expressão, mas que estão guiados por uma ordem implícita no universo, e essa ordem é a inteligência de Deus, que tudo preside. Então eu estou imerso, está impregnado de fluido divino, você também. Aí eu vou perguntar a Aline, entre nós dois, o que é que tem? O que é que existe entre nós dois agora? Fluido. Então, Deus. Entre eu e a Aline existe Deus, e tem um espaço entre ela? Não, a única coisa que eu tenho que entender é essa porção divina que a Aline tem, que ela traz na sua expressão, e a minha, e entrar em sintonia com a Aline, e eu e ela somos um. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Vocês já ouviram isso várias vezes. Ele dizia em João, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todos os ramos que em mim dão frutos, meu pai poda para que dê mais frutos, todos aqueles que não dão frutos, meu pai arranca. Então ele dá o conceito da unidade lá no Evangelho, e a gente fica achando que não é, né, gente? O Espiritismo é bom porque o Espiritismo leva a gente a raciocinar um pouco além. Porque se fosse um dogma, a gente ficava nessa heteronomia de que espírito de luz salva. Minha vida está ruim, mas vou pedir um espírito de luz para vir resolver minha vida. Um espírito verdadeiramente de luz, iluminado, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai chegar no nosso ouvido e vai dizer, coragem. Coragem, força, levanta, campeão. O que é que o senhor do Bonfim vai falar para o vestibulando? O menino estuda, acorda para estudar, bora, negão, bora, sua vida, é sua vida, bora. É assim que faz um professor. É assim que faz um professor. Quando ele diz assim, cuide de mim, eu já estou na regressão da infância. Dá-me coragem para enfrentar os desafios da vida. Eu estou assumindo o protagonismo da minha existência. E quando eu estou empoderado na minha essência, quando eu estou empoderado em mim mesmo, o que pode me impedir de ser o que eu posso ser, gente? Quem pode me impedir de ser o que eu quero, o que eu posso ser? Ninguém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se amanhã, sábado, vocês quiserem fazer uma experiência, pode fazer. A partir de hoje, eu vou perdoar incondicionalmente. A partir de hoje, eu vou amar incondicionalmente. Sabe o que é amar incondicionalmente? Não precisa fazer nada. Você não precisa nem olhar para mim. Você não precisa nem dizer nada. Não precisa me dar um presente, não precisa me visitar, não precisa fazer nada. Eu simplesmente vou começar a sentir amor por todas as pessoas do mundo. Amor sem condição. E eu pergunto a vocês, quem te impede de fazer isso? Qual é a lei? Tirando uma pessoa que não tenha consciência dos seus atos, porque ele não teria como direcionar a sua ação, eu pergunto a vocês, a única coisa que nos impede de sermos o que nós queremos ser, somos nós. São nossas crenças.
É claro que eu não vou ter condição de fazer coisas que não estão na minha capacidade atual. Isso é outra coisa. Eu posso fazer coisas grandiosas dentro das minhas capacidades atuais. Então, não pense que vocês vão virar santo numa vida difícil. Pode até acontecer, quem sabe, de repente, você já tem aí um currículo grande, está escondido num corpo, numa vidinha meio pacata, mas outros já fizeram isso, né? De repente, Buda vivia como um filho de rico num palácio, um dia estourou a bolha e ele foi. Gandhi vivia como um advogadozinho medíocre lá, né, na África do Sul, com formação inglesa, cheio de timidez, e uma hora que jogaram ele para fora do trem, se levantou e virou o Mahatma Gandhi, né? Aí a gente tem outros, Paulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos, de repente chegou na entrada de Damasco, teve lá uma... E aí, quem sabe se a entrada de Damasco de vocês não vai chegar amanhã? Pode. Mas se não chegar, calma. Seja o mais possível daquilo que é possível você ser. E como é que eu sei o que será possível? Eu vou tentando, eu vou tentando, eu vou tentando. Quando eu chegar no meu limite, eu vou saber. Porque eu vou tentar, e a natureza não vai deixar. Calma, respira, se aceita, se ame a si mesmo, porque é assim o processo. Deus não fez ninguém para punir. Seria uma perversidade. Nós fomos criados simples e ignorantes. Aí, se a gente fizer alguma coisa que é resultado da ignorância, pum, cacetada na cabeça. O que existe é um princípio de lei, que se nós fizermos os nossos passos serem transgressores da ordem e da harmonia, a ordem e a harmonia vai nos regular. É isso que vai existir. É assim que vai ser. Então, se eu estou transgredindo a natureza vai agir sobre mim, o nome disso é dor. Mas se você não transgredir, você não tem esse efeito. Então, quando o Allan Kardec vai falar sobre o bem e o mal, ele vai dizer que o bem é tudo que me aproxima das leis de Deus e o mal é tudo que delas me afasta. Estamos falando da harmonia universal, estamos falando de você estar em conformidade com essa vivência. Deus vive em mim, em todas as coisas, no espaço entre todas as coisas. Não existe nada, um ser, por mais mínimo que seja, que não esteja totalmente, olha só, impregnado desse fluido. E assim, a gente vai ampliando o nosso conceito sobre a gente, tendo uma motivação para chegar lá. Quem aqui já fez um final de semana de farofa? Sabe o que é isso? É aquele final de semana ruim, que você faz com a família, mas que é muito bom. Que você pega uma galinha, uma farofa, um isopor, pega um ônibus velho, aquele tio vai tocando um violão, blam, 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 e o povo vai dando risada e falando da vida dos outros. Vocês já passaram por uma experiência dessa? Gente, é muito desagradável, mas ao mesmo tempo é maravilhosa. Eu me recordo uma vez, nós fomos com um tio meu, ele só tinha uma perna, e morava numa fazenda lá em Alagoinhas, uma fazenda pequenininha, bem simples. E um dia, na casa da minha avó, conversando, ô, tio Arthur, tal, a gente podia marcar um São João na sua fazenda. Ele falou, cara, esse ano vocês podem ir lá. E ele viajou para Alagoinhas. Ele não sabia que palavra tem poder. E o povo se organizou para ir, não tinha telefone. Como é que você avisa? Rapaz, na véspera do São João, vem uns 5, 6 carros, carregados de gente, inclusive uma Kombi. Naquele areal, ninguém sabia onde era a fazenda, e se perdendo e tal. Daqui a pouco achou a fazenda, e achou lá em cima uma casinha, lá em cima. Era a casinha do meu tio, aceso um fifó na varanda, assim. Aí chegam 30 pessoas naquela casa. Nem banheiro tinha dentro da casa, gente. Aquela noite foi incrível, porque todo mundo dormindo embaixo de armário, era colchão por todo lado, gente dormindo nos carros. Pensa um negócio desagradável, mas que foi muito bom, porque ninguém esquece até hoje. Qual que é a mágica desses momentos? Se você ficar só na viagem, é muito ruim. Mas se você aproveitar o destino te leva a fazer qualquer viagem e suportar qualquer dificuldade, porque o lugar que você vai é maravilhoso. Como é que você pode fazer um ser humano sentir vontade de viver se você tira dele o seu destino glorioso, que é a perfeição?
Se você tira a parábola do filho pródigo da vida da pessoa, a volta à casa do pai, que não é você voltar para morar na casa de Deus, é você compreender a essência de Deus e se integrar no divino. E aí você entende por que a gente vê de tanto remédio, de tristeza, de angústia, de aflição, porque o homem olha para a vida, só vê dificuldade e não enxerga nada na frente, não tem um cristão que bote na frente dele um horizonte para dizer assim, esse aqui é o seu, cara. Você está aqui, mas você vai estar ali. Aí ele vai, ali, então hoje está beleza. É ali que eu vou? É ali que você vai. Sabe o que aconteceu com a doutrina espírita quando ela foi lançada no século XIX? Sabe quem foram os primeiros adeptos, assim, fervorosos da doutrina espírita? Os funcionários das fábricas. Porque eles trabalhavam 19, 18 horas por dia, tinham uma vida muito ruim. E quando eles chegaram à conclusão de que eles tinham outras oportunidades da vida, aí a vida se modificou para eles, porque eles tiveram um upgrade. Leon Denis vai expandir esse conceito. E ele vai dizer assim, Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida, o poder infinito que governa o mundo. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada, o eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos e essa ignorância é a causa da nossa fraqueza e de todos os males. Isso está no livro Grande Enigma. Se vocês quiserem fazer um favor a vocês, estudem esse cara aí, Leon Denis. Tá certo? Aí eu não vou ler isso aqui todo, claro, até por conta da hora e também porque vocês já estão cansados. Mas eu também peço a vocês, esse livro eu acho que deve ter aí na livraria, se não tiver, é fácil de encontrar. Chama Filho de Deus, ele estava esgotado, mas eu acho que ele já foi lançado de novo, porque começou a procura grande por ele. É um livrinho de mensagens que ele diz assim, Deus te necessita, reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em sua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. A história de um homem que estava se afogando e orou e pediu a Deus, Senhor, me mande um barco. Eu preciso de um barco para me tirar do rio. Quando ele terminou de fazer essas frases, e ele fez uma oração bonita, né? Senhor, magnânimo e tal, fez uma oração imensa. E aí, quando ele estava terminando, veio um tronco de árvore de lá. Mas se ele não se abaixa, o tronco arrancava a cabeça dele. E ele bebeu água. E ele ficou aflito, quase se afoga. Mas ele voltou. Daqui a pouco, quando ele estava se recuperando, veio um galho de árvore, agora cheio de ponta. E ele, então, se afastou e deixou o galho passar. Logo em seguida, veio uma porta. E a porta veio e também passou por cima dele. E ele teve que mergulhar para sair do outro lado e morreu. Aí chegou no céu, lá no plano espiritual, foi no departamento de reclamação, bateu e disse, tem uma reclamação para fazer. Pois não, eu fiz a oração, conforme me ensinaram, fiz tudo certinho, só que esse negócio de oração não funciona. Pelo menos para mim, deu chabu. Aí a pessoa, espera que eu vou pegar a sua ficha. Aí pegou a ficha. Aí disse, Senhor, o senhor deve ter enganado. O senhor fez a oração, pediu um barco, mas não tinha barco no rio. Como é que o senhor queria que o barco aparecesse? Aí tinha um tronco na beira, a maré veio, levou o tronco para o senhor sair da água. O senhor não agarrou porque não quis. Depois, quando a gente viu que o senhor não tinha entendido a mensagem do tronco, lhe mandou um galho. O senhor também não quis. Aí, como a misericórdia de Deus é grande, Deus mandou um vento grande. Arrancou a porta do rapaz. O rapaz deve estar se sentindo prejudicado. Arrancou a porta da casa, jogou dentro do rio só para você. E você ainda ficou praguejando e não quis, e por isso você está aqui. Então, essa história é interessante porque ela diz assim, às vezes Deus está na nossa vida de forma diferente daquela que a gente imaginava que seria a boa. Mas Ele sempre estará em nossa vida. E aí, para terminar, eu vou pedir para Rodrigo colocar aqui uma música, e eu vou pedir que vocês fechem os olhos, e a gente vai cantar essa música, eu vou cantar essa música para vocês, que chama Samadhi. Essa música é um poema feito por um espírito chamado Yoga Shirishna, foi psicografado por Dr. Elzio Ferreira de Souza,
E ele fala sobre a singeleza de se pensar em Deus. Porque a gente falou tanto de filósofo, de pensador e etc., mas, no fundo, Deus é um silêncio. Deus é a ausência do conceito. Deus é a ausência de qualquer razão. Deus é um vazio. E, ao mesmo tempo, é a total presença. Então, esse livro chama Divina Presença. E um dos capítulos finais chama Samadhi. E uma vez, Peixinho pediu: Paulo, vamos musicar Samadhi? Eu digo, vamos. Pedi a André Luiz, o sobrinho do Dr. Elcio, para fazer a melodia. Ele fez essa melodia e a gente vai trazer essa música para a gente fechar esse trabalho de hoje. Digo. O que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz, mergulhado no mundo, Deus, mergulhado no outro, Deus, mergulhado em mim, Deus, só Deus, nem alto, nem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio, sem ter fim, Deus, somente Deus. Fiquem com Ele, que assim seja.